Pessoal, eu sou o professor Alfredo Mata, que vou dar aula para vocês de Medieval 2, que na verdade é uma medieval especial voltada para o estudo da medievalidade brasileira. A ementa do curso trabalha com a medievalidade brasileira, ou melhor, a medievalidade que atinge, que interage, que integra o Brasil. E, de forma particular, a Bahia. Será que o Brasil tem uma história medieval? Classicamente dizem que não. Dizem que a Idade Média termina em algum lugar antes da descoberta do Brasil. Mas essa nossa disciplina, ela navega em outra direção. Os estudos clássicos de história medieval são estudos eurocêntricos. De certa forma, estudar a Idade Média é estudar a Idade Média europeia. E aí eu pergunto, o que é que isso tem a ver comigo? Portanto, esse nosso estudo de Idade Média vai atrás da Idade Média que nos interessa. É isso que Medieval 2 faz. Uma Idade Média na Europa, fundamentalmente de Portugal e Espanha. Da formação do Estado português, processo o qual vai acabar gerando a própria descoberta do Brasil. Entender a Idade Média ibérica é entender o Brasil. O objetivo dessa disciplina é fundamentalmente investigar o medievo que nos pertence como brasileiros e como baianos. Segundo Henrique Heine, a demarcação da Idade Média clássica é eurocêntrica demais e por isso muito falha. Ao invés da gente começar a Idade Média com o fim do Império Romano e terminar com a queda de Constantinopla para os turcos, seria mais interessante iniciar a Idade Média com o fechamento do mar Mediterrâneo. Isso só vai acontecer com a ascensão, com o crescimento de Maomé e do Islã no século VIII. Segundo Pirrene, é muito melhor demarcador da Idade Média o século VIII. E o final da Idade Média seria exatamente o fim dessa separação entre o mundo oriental e o mundo ocidental, o Mediterrâneo deixando de ser um mar de divórcio e voltando a ser um mar de integração, como era na Idade Antiga. E isso vai acontecer só após a guerra entre Espanha, Inglaterra e Holanda no século XVII. Por esta ótica, o Brasil teria 1,5 século de Idade Média. Tudo isso faz parte da nossa discussão. Nessa disciplina, eu não sei se faz sentido dividirmos por bloco, embora o ambiente esteja por bloco. Mas é uma disciplina em construção. Então, a gente vai discutir, primeiro, essa parte da historiografia. Se cabe, se não cabe, até que ponto cabe discutir medievalidade brasileira. Além disso, é preciso estudar os tópicos, os pontos fundamentais da medievalidade brasileira. Um é exatamente a colonização. Quer dizer, o que é que tem a ver Europa, África e América com a formação? O que significa que eu vou dividir em Idade Média Europeia, Idade Média Africana, Idade Média Americana. E depois, a junção desses 4 grupos, destas etnias, na reunião misturada, que a gente depois vai se acostumar a chamar de Brasil. Então eu tenho que falar disso e, no fim, ainda falo um pouco das tradições que ficaram. Quer dizer, a Idade Média que está vizinha da sua casa. Algumas referências de leitura. Eu já citei Henrique Heine. É um livro importante. Chama-se Maomé e Carlos Magno. É um livro fundamental para entender a medievalidade que nos interessa. Pouco eurocêntrica. E um livro brasileiro. Os livros, na verdade, do historiador paulista Franco Hilário Júnior. Pedro Calmon trabalha muito bem os grupos indígenas que habitavam a Bahia na época do encontro entre índios e portugueses, os tupinambás. Eu aconselho vocês a lerem o livro de Alberto da Costa e Silva, A Enxada e a Lança, que vai falar muito bem tanto de Portugal medieval
como do encontro de portugueses e espanhóis com a África medieval, com o desenvolvimento dos reinos africanos na Idade Média. Existe um historiógrafo português chamado José Matoso, que vai falar muito bem da formação de Portugal como Estado Nacional, a luta dos portugueses contra os mouros, luta esta que precede a própria formação do Estado brasileiro e do colonizador português que aqui chega. A nossa prova privilegia, de fato, os fóruns, porque eu acho que os fóruns são o principal instrumento de aprendizagem desse curso da UAB. Então, participem do fórum, de preferência sem copiar e colar textos, que afinal de contas isso é plágio, e na hora da prova, procurem escrever sobre as discussões que vocês tiveram no fórum, conforme a instrução da prova. O seminário que a gente propõe é um seminário de busca de medievalidade. Já que nós somos o resultado dessa herança medieval ibérica, africana e indígena, eu peço a vocês que caminhem pelas cidades de vocês, nas feiras livres, nas comunidades mais antigas, nas festas, nas romarias, nas procissões. Por exemplo, os cantadores que ainda estão em nossas feiras, com seus violões, cantando por moeda, fazendo rima, nada mais são do que os herdeiros dos jograis, personagens idênticos que existiam nas feiras ibéricas do século XIV, XV, XVI. Vão em busca dessas tradições, as revelem, mostrem uns aos outros, que isso será o nosso seminário. Vamos ver se a gente consegue mostrar de um polo para outro. Vamos ver se uma cidade recebe as tradições medievais que outra cidade tem e dessa forma potencializar nossos estudos sobre a Idade Média.